Fala, minha gente, vamos resolver aí esse problema bem interessante, que é um problema de misturas, não é? O cara vai pegar gelo e vai misturar com vapor. E aí o que ele quer no final é que a gente tenha, né, dessa mistura, resultante dessa mistura, água a 64 graus. Então, só para lembrarmos o que a questão diz que nós vamos ter gelo a 0 graus Celsius, nós chamamos de gelo fundente, e aí esse gelo a 0 graus Celsius, no final, tem que estar a 64 graus. Então isso quer dizer que esse gelo vai passar da fase sólida para a fase líquida. Essa transição da fase sólida para a fase líquida a gente chama de fusão. Nenhuma novidade. E o que vai acontecer com o vapor é que ele vai sair dos 100 graus que a questão diz pra gente, olha, e vai passar a ficar também a 64 graus, ou seja, os 64 graus é a temperatura do equilíbrio térmico. Mas no caso do vapor, o que acontece é que ele passa do estado gasoso para o estado líquido, e aí a gente chama isso de condensação ou liquefação, beleza? Então, nesse caso, no primeiro caso, nós estamos falando de um processo endotérmico, em que o sistema, no caso o gelo, precisa receber energia, e no segundo caso nós estamos falando de um processo exotérmico, porque no caso o vapor vai precisar liberar energia. Mas não esqueça que o que a questão quer saber é quanto é que é a massa do gelo que ele chamou de M1, a massa do vapor de água que ele chamou de M2, para que no final a gente possa ter água e no caso 800 gramas de água, ou seja, a soma da massa do gelo com a massa do vapor tem que resultar em água a 64 graus Celsius e 800 gramas de água. Ok, gente? Então, o que a questão quer saber? Você fez a leitura aí com bastante carinho. Agora vamos ver como é que vamos resolver o problema. Mas é bom a gente observar que a questão nos dá o calor latente de fusão. O calor latente de fusão, que é de 80 calorias por grama. Nos dá o calor latente de vaporização, que é de 540 calorias por grama. E nos dá o calor específico da água, que é de 1 caloria por grama graus Celsius. De cara já chama a sua atenção apenas para uma coisa bem importante. A vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, mas perceba que nós estamos aqui nessa questão falando do processo inverso, do processo gasoso para o estado líquido. Tá, e isso vai mudar alguma coisa? Vai, porque como o processo é exotérmico, então isso vai fazer com que esse calor latente de vaporização para a nossa continha, ele vai assumir um valor negativo, ok, gente? Então, o que vai acontecer é que o calor latente de vaporização, que é de 540, não vai ser usado 540. O que vai ser feito é que aqui vai aparecer um sinal de menos, olha, vai ser menos 540. Afinal de contas, estamos falando de um processo em que o cara libera energia, tranquilo? Então, olha, para que a gente possa começar a questão, vamos pensar um pouquinho no que está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte, olha, pensando sobre a pedra de gelo, ela encontra-se inicialmente a 0 grau, e aí vai receber energia, e uma energia suficiente para que ela passe do estado sólido para o estado líquido, ou seja, que ela sofra fusão. Como a gente já sabe, essa passagem é chamada de fusão. Beleza? E essa energia que ela recebe para sofrer fusão, a gente chama de quantidade de calor latente de fusão, que é a energia necessária para que o corpo mude de estado físico, porém, não esqueça que ele vai mudar de estado físico, mas não vai mudar de temperatura. No momento em que a mudança de estado de agregação acontece, a temperatura permanece constante, beleza? Só que depois essa água vai atingir os 64 graus Celsius. E aí, pessoal, essa energia que ela recebe para que saia do 0 grau até os 64 graus, a gente chama de quantidade de calor sensível. E agora essa quantidade de calor sensível é da água, pois agora não temos mais gelo, nós temos água na fase líquida, eu vou chamar de quantidade de calor sensível linha. Ok? E lembrando que isso aqui foi a energia que a água agora recebeu para esquentar de 0 até 64. Pensando sobre o vapor, o que acontece é que nosso vapor está a 100 graus Celsius, e aí, estando ele a 100 graus, ele vai agora passar do estado gasoso para o estado líquido. Essa passagem do estado gasoso para o estado líquido a gente chama de condensação
ou liquefação. E nesse momento a temperatura não varia. Você sabe que quando estiver acontecendo a mudança de estado, não vai acontecer mudança na temperatura, ok? E essa quantidade de calor é a quantidade de calor latente de condensação ou liquefação. Beleza, gente? Bem, e depois essa água agora, não é? O vapor de água agora que condensou, agora ele vai chegar até 64 graus, beleza? E essa energia que ele vai precisar liberar para que possa acontecer isso é a quantidade de calor sensível, agora já sendo água, que eu vou chamar de quantidade de calor sensível duas linhas, para que a gente não confunda a quantidade de calor sensível proveniente do gelo que derreteu com a quantidade de calor sensível proveniente do vapor de água que condensou. E agora, minha gente, usando o princípio fundamental da calorimetria, que me garante que o somatório de todas as quantidades de calor de um sistema termicamente isolado é igual a zero, isso quer dizer que se eu pegar todas as energias envolvidas que nós já constatamos aqui no problema e somar, essa soma tem que ser igual a zero. Então, a quantidade de calor latente de fusão mais a quantidade de calor sensível da água linha mais a quantidade de calor latente de condensação, mais a quantidade de calor sensível da água duas linhas, tem que ser igual a zero, beleza? Então agora vamos abrir essas expressões, lembrando que a quantidade de calor latente é a massa vezes o calor latente, e a quantidade de calor sensível é a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, ok, gente? Então vamos aí resolver esse probleminha. E agora, fazendo a substituição, abrindo as expressões, vamos ficar com a massa do gelo vezes o calor latente de fusão, mais a massa do gelo que agora virou água, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura, mais a massa do vapor que condensou, a massa do vapor, vezes o calor latente de condensação, mais a massa do vapor que agora virou água, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura, isso aqui é igual a zero, ok, pessoal? Lembre-se que a questão mandou a gente chamar a massa do gelo de M1 e a massa do vapor de M2. Então a gente vai substituir aí por essas nomenclaturas aí, ok? Então vai ficar assim, olha, M1 vezes 80, que é o calor latente de fusão, mais M1 vezes 1 vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial. Lembre-se que a temperatura final, a do equilíbrio, é 64 graus Celsius, enquanto que a temperatura inicial do gelo era de 0 grau, ok? Mais M2 vezes menos 540. Você lembra que esse sinal negativo é porque no caso do vapor, como ele libera calor, o processo é exotérmico, então por isso que o calor latente de condensação assume um sinal negativo. É muito importante que você lembre disso, ok? Pois senão a questão você acabaria errando ela, então fica ligado nesse detalhe. Mais a massa do vapor, que é M2, o calor específico, que é 1, e a variação de temperatura, que é a temperatura final 64, que é a temperatura do equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial do vapor, que é de 100 graus, ok? Então essa soma tem que ser igual a zero. E aí, dando uma ajeitadinha, né? Porque desse jeito realmente não tá bonito, mas organizando, nós vamos ficar com 80 M1 mais 64 M1 menos 540 M2 menos 36 M2. Esse menos 36 M2, gente, tá? Tudo isso aqui igual a zero. Esse menos 36 vem exatamente dessa subtração aqui, olha. Porque 64 menos 100 vai ser igual a menos 36. É por isso que então vai aparecer um sinal negativo aí, vai ficar menos 36 M2. E aí, ajeitando mais ainda, para a conta ficar cada vez mais simpática,
nós vamos ter então 144 M1 menos 576 M2, isso aqui igual a zero. Pessoal, se você tiver bastante cuidado e carinho, você vai perceber que dá para simplificar toda a equação por 144. E aí, fazendo essa simplificação, dividindo toda a expressão por 144, nós vamos ficar então, isso aqui, olha, dividido por 144, da mesma forma, isso aqui também dividido por 144, é lógico que o zero também vai ser dividido por 144, tranquilo? Bem, e aí fazendo isso, nós vamos ficar com M1 menos 576 dividido por 144 vai dar 4M2, que vai ser igual a zero dividido por 144, que vai ser o próprio zero. E aí, passando esse M2 para o outro lado da igualdade, nós vamos ficar então que M1 é igual a 4M2. Ok, pessoal? Gente, e aí nós temos agora duas incógnitas, que é o valor de M1 e M2. Só que agora o probleminha vai virar um probleminha de matemática, a gente vai fazer um sisteminha, porque você lembra que no início a questão falou pra gente que eu quero um sistema que só tenha água, 800 gramas de água. Então M1 mais M2 tem que ser igual a 800. E a gente acabou de descobrir que M1 é igual a 4M2. Então agora chegou a hora de aplicar um método que pode ser o método da substituição, fica bem melhor, né? Então vai ficar no lugar desse M1 aqui, olha, no lugar desse M1 a gente vai colocar 4M2. Então vai ficar 4M2, que é a massa do vapor, mais M2 é igual a 800. 5M2 é igual a 800. Logo, M2, pessoal, vai ser igual a 800 dividido por 5. E 800 dividido por 5 vai ser igual a 160 gramas. Lógico que se M2 vale 160 gramas, o que vai acontecer é que M1 vai ser 800 menos 160. Ok, gente? Então, ó, fazendo essa subtração, 800 menos 160, então a massa M1 vai ser igual a 640 gramas. Então essa é a resposta da questão, que queria saber quanto é que valia a massa de gelo que derreteu e virou água, não é? 640, e a massa do vapor que condensou e virou água também. Ok? Então é uma questão bem legal, uma questão bem tranquila. Tenho certeza que você entendeu todos os detalhes. Ok? Então bons estudos, um beijo muito forte no cérebro de vocês e até a próxima.